A gente iniciar. This meeting is being recorded. Oficialmente gravando. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na nossa segunda palestra, o segundo dia da quinta semana jurídica da OAB de Valinhos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui para um tema que eu particularmente adoro. Para quem não sabe, direito previdenciário, para mim, é o melhor tema do mundo, então é muito bom poder dividir com vocês a palestra, poder ouvir com vocês uma palestra que para mim é tão importante. Agradecendo já, até vou me adiantar aqui, eu quero agradecer à diretoria pela oportunidade de trazer o direito previdenciário na Semana Jurídica da OAB de Valinhos, isso para mim é muito importante. E hoje nós temos um tema que está extremamente em alta, né? A gente teve um respiro aí, quando a gente achou que ia, não foi, o negócio voltou para trás. Vocês vão entender do que eu estou falando na hora que o professor João Badari começar a falar. É um tema que está em alta, extremamente polêmico para uns, para outros parece tão simples, e a gente quer trazer para vocês essa simplicidade no entendimento, né? Para todo mundo entender o que é a bendita revisão da vida toda, que tanto se fala, que passa em jornal, que o cliente liga, que recebeu uma cartinha falando da revisão da vida toda. Então, a gente quer que todos vocês conheçam esse tema. Quem vai falar hoje sobre os principais pontos da revisão da vida toda é o professor Dr. João Badari. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Ele é sócio da... Doutor, depois me corrija se eu falar errado. Ait Badari e Lucchini, e ele está com a amicus curiae na revisão da vida toda lá no STF. Então, duvido que alguém entenda mais do assunto do que ele, né? É uma satisfação imensa de receber aqui o Papa do assunto, e a quem nós já externamos a nossa gratidão por aceitar o nosso convite. E antes de passar a palavra para o palestrante, eu agradeço a diretoria da OAB, na pessoa da doutora Natália Zanella, nossa vice-presidente, ia passar a palavra para ela, para que possa dar as boas-vindas ao convidado. E aí, então, vamos ouvir a nossa palestra depois da fala da doutora Natália. Professora, ainda não. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença do Dr. João, que vem agregar ainda mais a nossa advocacia aqui valinhense, né? Que é um tema extremamente importante. Eu não sou atuante na área previdenciária, mas eu acredito que é um tema que todos os colegas atuantes recebam, né, em seus escritórios. Vamos dar continuidade à nossa semana jurídica, né, nosso segundo dia, né, hoje no formato online. Lembrando que ficará gravado, tá? Para quem não conseguir assistir por completo ou não está conseguindo assistir agora de forma online, depois vai estar lá no nosso canal no YouTube. Agradecendo, então, a presença do Dr. João, passar a palavra. Vamos lá, boa palestra a todos. Doutor, seu áudio está desligado. Agora tá ok. Bom, então, como eu estava dizendo, primeiramente é um enorme prazer bater um papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tenho um carinho muito grande por Valinhos. Eu sou de Joanópolis, mas meu pai, por 10 anos, ele foi médico aí na UPA, em razão de um acidente de trabalho. Ele contraiu Covid no plantão, dando plantão aí na UPA. Ele acabou aposentado por invalidez. Ele perdeu o movimento das pernas, mas graças a Deus está bem. Mas é uma cidade que a gente tem muito carinho, que acolheu muito bem meu pai. Por 10 anos ele trabalhou aí. E hoje o direito previdenciário também acolheu meu pai, porque ele se aposentou por invalidez pela Valeprev. Vamos bater um papo sobre revisão da vida toda. Para mim, a maior ação previdenciária de todos os tempos. Todos os holofotes do direito estão virados para ela nesse momento, porque ela não trata apenas do direito. Depois de tudo que aconteceu com essa ação, vocês vão entender o quão importante ela é para o direito, seja processualmente, constitucionalmente e até mesmo de forma regimental lá no STF, tudo que ela está tratando. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda nada mais é do que a oportunidade de você utilizar
a outra regra para o segurado quando a regra então criada ela for prejudicial. Explico para vocês. Sempre que ocorrem mudanças previdenciárias, como ocorreu a reforma da Previdência, em novembro de 2019, são criadas regras permanentes, ainda não tem condições de se regras transitórias, chegada de horas, aquelas nova criação de uma regra quanto àquela antiga segurado ainda tão austera, tão muito mais prejudicial. E aqui na revisão de pessoas, em termos de transição, foi mais desfavorável do que a regra permanente. E já era entendimento do STF, isso é principiológico, que jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável que a permanente. Eu vou dar um exemplo para vocês, para isso ficar mais claro. Pensa no seu José, ele precisa de 35 anos para se aposentar pela regra antiga, anterior à reforma da Previdência. Já imaginou virar para o seu José, que tinha 34 anos de contribuição, faltava um ano para se aposentar, com 3, mudaram as regras. Agora tudo é completamente diferente. E para você, a sua regra vai ser ainda mais desfavorável, que não havia dado contribuído. Para corrigir isso, o termo, algo que abranda, a gente até chama de uma homeopatia judiciária. Então, o intuito do legislador é quero proteger muitos Josés, a regra de ela foi ainda pior do que a regra permanente. Não deixa excluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real. Isso é um pouco técnico, é um pouco, para quem não trabalha com direito previdenciário, fica um pouco até mesmo difícil de entender. Então, se vocês já tiverem perguntas, aqui vai ser um bate-papo entre nós, escrever, sintam-se à vontade, vai ser um prazer eu responder vocês. Então, muitos falam, é a oportunidade de incluir os salários de contribuição feitos antes de julho de 94, início do Plano Real. Não é bem assim. Isso é secundário. O que a gente realmente está brigando no STF é que jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável do que uma regra permanente. Caso ele aceite isso, então que sejam incluídos os salários de contribuição anteriores a julho de 94, porque muitas pessoas foram prejudicadas, onde a regra permanente, criada para quem nunca havia contribuído ao INSS, permite que faça uso de todas as suas contribuições. Então, isso é a tese da revisão da vida toda. Como que é feito um cálculo de aposentadoria anterior à reforma da Previdência, anterior a 13 de novembro de 2019, que é quando ela passou a valer? Você pega todas as contribuições a partir de julho de 94, que é o início do Plano Real, desconsidera as 20% menores, você vai chegar numa média. Por que julho de 94? Porque o INSS, naquele momento, em 1999, quando a lei foi criada, ele não tinha todo o aparato que ele tem hoje para fazer as conversões de moedas e fazer um cálculo célere. Então, ele coloca o Plano Real, dali para frente é mais fácil para ele fazer o cálculo. Isso prejudicou muitas pessoas. Por isso, a gente pede também essa inclusão lá de trás, para quem foi prejudicado. Bom, a revisão da vida toda, revisões previdenciárias, de acordo com o artigo 113 da Lei de Benefícios, elas têm o prazo de 10 anos, que é o prazo decenal, a decadência, a partir do primeiro recebimento de benefício. E isso se aplica à revisão da vida toda. Se o seu José já tinha recebido o primeiro benefício há mais de 10 anos, não cabe mais essa revisão para ele. Existem muitas teses que dizem que não se aplica a decadência na revisão da vida toda, porém, nós seguimos aqui o entendimento do STJ e STF, que aplica sim, que é como é do ato de concessão, aplica-se a decadência nesse caso. No começo da conversa, quando vocês ainda estavam conversando, antes da gente começar a palestra, foi falado de cartinhas que enviam para clientes. E o que eles não falam? A gente vê muita associação, sindicato mandando cartinha, a gente vê vídeo no YouTube. Eles não falam disso. Se o seu José tem mais de 10 anos de primeiro recebimento,
para ele não cabe mais. Não tem nem por que ele entrar com a ação. E daqui a pouco, isso é muito importante de vocês entenderem, que eu vou contar para vocês que até mesmo o INSS no STF, ele vai contra a sua própria lei de benefícios e contra a decadência. Então, guardem isso, que daqui a pouco a gente vai conversar o que o INSS fez no Supremo Tribunal Federal. Prescrição. A gente não pode confundir no direito previdenciário a decadência com a prescrição. A decadência vem do prazo de 10 anos que você não pode mais obter o seu direito, judicializar para obter aquele direito, como aqui a gente está falando da revisão da vida toda. Porém, a prescrição, ela é do que você pode receber. Revisão da vida toda, o prazo é a prescrição quinquenal. São 5 anos anteriores à propositura da ação. Lembra do seu José? Seu José tinha aposentado há 9 anos atrás. Ele está no prazo de ingressar com essa ação. Porém, ele não pode receber os últimos 9 anos. Ele recebe os últimos 5, caso a ação seja vitoriosa no Supremo Tribunal Federal. Então, seu José, ele recebe os 5 anos anteriores a mais o tempo que durar o processo. Cálculo da RMI. RMI é a renda mensal inicial. Como que a gente faz a revisão da vida toda? Lembram que eu conversei com vocês que a gente pega 80% de salários de contribuição a 4 do Plano Real? Já aceita? Você não vai por isso que ela se revisão. Você vai todas as contribuições elaborar trabalhar em 1970 até o momento você vai ter que converter moedas para realizar esse cálculo do seu José. O universo por dia de 1970, o momento da dor dele, 2012, não dá para 10 anos, você vai tirar os 20% menores salários de então, e daí você vai chegar à média. Por que que isso é importante? E muitas pessoas erram. E aqui é um erro que você comete para o cliente, que você pode diminuir o valor do benefício dele. Porque a revisão toda, você tem que incluir todas as contribuições do segurado, a vida laboral dele por completa. E muitos, a maioria dos colegas, eu vejo fazendo o cálculo da seguinte, pega o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, entendendo que ali tem a vida inteira do seu José, mas isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque o CNIS, ele começa em 1982. Ele não tinha no sistema, o INSS não tem os dados anteriores a esses anos. Até tem de forma manual, que são as microfichas. Mas a gente não vai entrar nisso aqui, porque isso é um pouco mais complexo. Você teria que desarquivar essas microfichas, pedir uma correção do CNIS. Vamos lá. O que eu vejo a maioria das pessoas fazerem? Elas pegam o CNIS e fazem o cálculo de acordo com ele. Software fazem dessa forma também. Isso vai trazer um prejuízo para o seu cliente. Por quê? Porque se o seu José começou a trabalhar em 1970, 71, 76, toda essa lacuna que você não tem no CNIS vai ser jogado como salário mínimo no momento do novo cálculo da sua aposentadoria, caso a gente consiga, caso você consiga vencer a ação do Supremo Tribunal Federal. Estou muito confiante disso, daqui a pouco a gente conversa, mas o que você tem que fazer? Para fazer o cálculo do seu José, pede as carteiras de trabalho e encontra lá as alterações salariais. Tem muito cliente que tem ainda olerite. Você pode pedir extrato de fundo de garantia, mas não deixe de incluir as contribuições que não estão no CNIS. Por quê? Você pode até mesmo ganhar, mas não levar. Você ganha esse processo, mas na hora do cálculo não é vantajoso, como até mesmo diminuir o valor da aposentadoria do seu cliente. Então, muito cuidado com isso. Valor da causa. Valor da causa, aqui o que eu vou colocar para vocês? Abaixo de 60 salários mínimos no Juizado Especial Federal, acima de 60 salários mínimos via ordinária, via comum, os juízes normalmente estão sobrestando esse processo, aguardando o STF, porém a pergunta que muito me fazem aqui é, João, você faz o pedido enquanto aguarda o STF de forma administrativa
ou judicial. A TNU, que é a terceira instância dos juizados especiais federais, ela tem um entendimento do 10+10. Se você fizer um pedido administrativo de revisão, e essa revisão é aquela que você vai judicializar, você tem mais 10 anos até o seu pedido. Mais 10 é o prazo 10, mas porém, a gente encontra uma insegurança jurídica muito grande nos tribunais. E muitas vezes eles tendem a cair no STJ, no STF, enfim. Então, isso é um temerário. Eu faço hoje. E o valor da ação dele é na via ordinária, que eu sei que ele vai ter sucumbência, vai ter custo do processo, caso a gente perca também. Eu mando para ele, eu formalizo com ele, se ele quer que eu faça um pedido administrativo, a gente deixa esse pedido aguardando no INSS e posteriormente o juiz quiser. Explico todo o risco para ele de custas, sucumbência, de 10 a 20 caso a gente perca, e eu deixo isso na mão dele. São casos privado, é acima de 60 salários, eu sei que ele não vai ter direito à assistência judiciária gratuita, ele não vai ter gratuidade de justiça. Então, eu deixo isso para ele escolher, e caso ele escolha por judicializar, eu deixo esse risco já explicado para ele. Porém, eu prefiro judicializar, porque o 10+10 da TNU eu tenho muito medo de cair, caso ele é muito temerário do prazo não valer esse 10+10, e a gente perdeu a oportunidade depois de ingressar com um processo para ele. Nós tivemos a revisão da vida toda, ela passou por todos os TRFs do Brasil. E é gozado, hoje pela manhã eu tive uma reunião com o pessoal do meu escritório aqui de Joanópolis, e eu falei para eles, uma PPC é aquele valor ou para o idoso que vive em condição de miséria. Escritório, ela estava com receio de pegar a causa por alguns argumentos que ela expôs no grupo do WhatsApp, e hoje eu conversei com ela e falei o seguinte, Nuri, nós não devemos ter cabeça de procurador quando a gente está no direito previdenciário. Nós não somos procuradores, nós somos advogados. Se a gente enxerga 1% de chance, se a gente enxerga um fundamento para conseguir o direito dessa criança, que é um menino com autismo, a gente tem que ir, porque o não a gente já tem. A gente não vai fazer uma aventura jurídica. Porém, se a gente encontra uma possibilidade de conseguir esse benefício, a gente vai tentar. A gente vai com tudo, porque tudo que essa pessoa tem é a esperança de que a gente obtenha um pouco de dignidade na vida dela. Na verdade, é a mãe que nos procurou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei com revisão da vida toda, foi no ano de 2013, faz quase 10 anos. E eu tive colegas que chegaram a chamar o meu escritório de estelionatário. Isso é estelionato, isso não existe, isso é uma aventura jurídica, mas eu confiava muito na tese, porque eu falava, jamais uma regra de transição, que é aquela regra que o legislador cria quando ele faz uma reforma previdenciária para abrandar os efeitos da nova, jamais ela pode ser mais prejudicial do que a permanente. E o que a gente busca nesse caso, nessa ação, não é aquele hibridismo legal que o STF veda, que é o quê? Pega um pouquinho da melhor parte de uma lei, pega um pouquinho da melhor parte de outra lei, para mim, junto elas, e utiliza a meu favor. Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal legislar e criar uma regra mais favorável que não esteja na lei, nem mesmo a aplicação da anterior. O que eu quero aqui é que ele aplique permanente. Eu sei que ela é mais prejudicial para mim que a anterior, mas ela é a regra que o INSS escolheu como fosse a regra para o INSS a melhor. Então, que para mim ele aplique também, porque ela está dentro da mesma legislação. Eu acreditei muito nessa tese. A gente começou tocando essa tese, só perdia. Chegou em tribunal e RDR da 4ª Região, perdemos. Ela subiu no STJ. Quando ela subiu no STJ, eu caio na mão do ministro Napoleão, e eu brinquei com o meu sócio Murilo. Eu falei, Murilo, a gente vai levar na STJ por unanimidade. Eu não brinquei. Aquilo foi sério, mas foi num tom leve. Falei, a gente vai levar por unanimidade. A gente levou por unanimidade na STJ. A partir daquele momento,
foi o tema 999. Muitas pessoas começaram a confiar nessa tese. Muitos colegas começaram a fazer dança no TikTok, e eram pessoas que duvidavam da ação. Por isso, acreditem, quando vocês veem um pouquinho de chance, quando aquilo ali te toca, você fala, cara, eu vou brigar por isso daqui. Vai para cima. Depois nós chegamos, daí foi em dezembro de 2019. Daí nós chegamos no Supremo Tribunal Federal. Aí quando, como toda a gente trata de uma regra de transição, um critério de cálculo, ele é matéria infraconstitucional, isso é notório. Mas hoje, toda causa que tem uma grande repercussão econômica, ela acaba, o STF acaba chamando para si. E ele chamou a revisão da vida toda. Esse processo estava parado há algum tempo, daí eu sabia que o ministro Marco Aurélio, que era o relator, ia se aposentar, e eu sou amicus curiae nesse processo por meio do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Eu chamei o pessoal, falei, gente, acho que a gente tem que pedir celeridade nesse processo, porque o ministro Marco Aurélio tem uma visão progressista com relação ao direito dos aposentados, ele vai se aposentar e seria muito importante contar com ele no debate. Fizemos o pedido de celeridade, novamente muitos criticaram, e falaram, não, ano político, Brasil em crise, não é momento de julgar. E a gente falou, cara, é momento de julgar. Tem aposentado morrendo em razão da Covid, da idade avançada, a gente precisa de celeridade nesse julgamento. Pedimos, ele pautou, deu voto favorável. Os votos aconteceram, o ministro Nunes Marques abriu a divergência, acreditando em um critério financeiro com relação a essa ação, porque o INSS, no processo, ele disse que essa ação custaria 46 bilhões de reais aos cofres públicos no prazo de 10 anos. Vou abrir um adendo sobre isso, que eu falei para vocês que eu falaria posteriormente. Ele fala em 46 bilhões de reais no processo e nós contra-argumentamos esse valor. Por quê? Porque ele diz que os anos que mais sobem são os anos que já decaíram. Lembrando daquele prazo de 10 anos? Se você pedir para o seu cliente uma revisão com mais de 10 anos, o INSS fala assim, não, aplicação do artigo 113 da Lei de Benefícios. Porém, quando ela é para ele apresentar um critério econômico na Corte Superior, ele coloca anos que já decaíram ali. Para quê? Para inflar os números, é o que ele faz. Então, nós batemos nisso, nós falamos, STF, o próprio INSS está indo contra a sua lei. Ele está colocando os anos que mais sobem, que são anos que já decaíram na conta, e a conta não é esse valor. Contratamos uma equipe para realizar um parecer econômico, uma equipe muito boa, professor do INSPER, professor da Unicamp, professor da USP, e apresentamos que o impacto seria 4, 5 vezes menor. Se eu não me engano, 4,3 vezes menor. Então, o INSS ele tem dessas. Quando ele sobe para um tribunal superior, como o STF, ele sempre vem com impacto econômico. E, na maioria das vezes, esse impacto é falacioso. Ele não reflete a realidade. 5-5 ficou esse processo. A hora que estava 5-5, e nós vimos que os ministros estavam acompanhando o ministro Nunes Marques com algo que não refletia a realidade, que é o critério econômico, nós levantamos uma questão de ordem para paralisar esse julgamento e para que fosse apurado o valor que o INSS coloca na ação. O ministro Alexandre de Moraes aceitou essa questão de ordem, o processo ficou suspenso por 8 meses, com pedido de vistas dele, e ele votou favorável. Voto de Minerva, 6-5, revisão da vida toda no STF. Aqui a história está muito bonita. Unanimidade no STJ, 6-5 no STF. Os processos no Supremo Tribunal Federal, eles ocorrem por meio de plenário virtual. Plenário virtual é assim, você tem sustentação oral, nós fizemos, eu fiz a sustentação oral, você tem juntada de pareceres, você tem memoriais, é igual, como a ministra Rosa Weber, que é a futura presidente, a partir do dia 12, disse, ela usou o termo, eles são avatares. Ela disse que são idênticos, se assemelha muito ao plenário virtual do plenário físico. Ele ocorreu no plenário virtual. Você abria o site do Supremo, iam sendo juntados os votos ali pelo período de uma semana.
o ministro vai juntando. Outro ministro pode ler seu voto. E faltando 20 minutos para acabar o julgamento, após mais de uma semana, porque estendeu pelo carnaval, em torno de 10 dias, faltando 20 minutos, às 11h40 da noite, o ministro Nunes Marques fez o quê? Um pedido de destaque. Pedido de destaque é quando você pede, sem qualquer fundamentação, aperta um botãozinho, que é o destaque, e você fala, eu quero que esse processo saia do ambiente virtual e vá para o plenário presencial. Por que ele fez isso? Porque no mesmo dia, na manhã, o INSS juntou uma nota técnica no jornal Estado de São Paulo, dizendo que o custo dessa ação seria de 360 bilhões de reais. E o presidente da República, o ministro Bolsonaro, foi na mídia e falou, o Supremo está louco, custo de 300 bilhões de reais para o aposentado. Só que aquilo não reflete a realidade. O jornalista desse artigo, Guilherme Pimenta, ele me chamou no WhatsApp, eu não o conhecia, ele falou, João, eu estou com uma nota técnica aqui, eu publiquei, mas eu queria conversar com você sobre ela. Quando ele me mostrou, eu falei, cara, o INSS essa nota, ela não é nem falaciosa, por isso que ele não teve coragem de jogar para o Supremo Tribunal Federal. Ele fez um peticionamento para o jornal Estadão, porque ela não é nem falaciosa, ela é um delírio. Ele coloca ali processos suspensos, benefícios suspensos, benefícios cessados. Ele inclui ali benefícios desde 1999, ou seja, nesse universo até 2012, a maioria, todos já decaíram. Então, ele inflou esse número em 30 vezes. Simplesmente uma granada que ele tinha na mão, puxou o pino e vamos ver o que dá. E o ministro Nunes Marques pediu destaque. E o processo seria reiniciado. Eu vou trazer para vocês uma metáfora do que aconteceu. Pensa num jogo de futebol que um time está perdendo por 6-5. Daí o capitão do time olha no relógio e fala, 45 do segundo tempo, olha o placar, o que ele faz? Ele pega a bola, coloca embaixo do braço dele, vai para o meio de campo e fala assim, não, pode voltar todo esse jogo, recomeça. E sabe aquele jogador que se aposentou, que no nosso caso é o ministro relator que foi favorável, ele já se aposentou. No lugar dele, quem vai julgar é o indicado pelo presidente que criticou essa ação e era o ministro da AGU, antes de ocupar sua cadeira, que é o ministro André Mendonça, com 10 votos já juntados no processo quando ele ingressou no STF. Então foi isso que aconteceu. O Supremo Tribunal, esse pedido de destaque é previsto por uma resolução, ela é do número 642 de 2019. Vendo toda essa... nós nos manifestamos bastante, eu fui diversas vezes para Brasília, levei memoriais, despachei, e o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou uma questão de ordem na ADI 5399. Ele falou o seguinte, a gente precisa conversar sobre esse pedido de destaque. Ele fere princípios processuais, constitucionais e o nosso regimento. Vamos adequar ele a casos práticos onde ele está ferindo todos esses princípios? E os ministros votaram. Por 8 votos a 1, exceto o ministro André Mendonça, que foi contrário, o ministro Cássio Nunes Marques foi favorável. Ele está dentro dos 8 votos. O que eles decidiram? Que o voto do ministro Marco Aurélio, de ministros aposentados, vale. Então, na revisão da vida toda, o que a gente tem hoje? 1-0. O julgamento vai ser reiniciado, mas o voto dele vale. Isso já foi decidido. Eu fui semana passada, passei a semana em Brasília, buscando que haja uma mudança na resolução, não apenas o ministro aposentado poder ser validado o seu voto, mas também outro assunto que eles debateram no plenário, os ministros estavam chegando num consenso sobre isso, que é o quê? Quando tem 11 votos juntados no processo, não pode mais pedir, conhece o resultado do julgamento. Isso daí torna um mecanismo, até mesmo, para você discorda de um resultado, destaque, não precisa de fundamentação, deixa aquele processo paralisado, já que você perdeu, você foi um voto vencido.
torna a decisão do colegiado menos importante do que a de um único ministro, do que uma decisão monocrática. Um ministro perde por 10-1, ele perde destaque. Esse processo vai ser reiniciado. Isso é muito perigoso. Então, a gente pretende que essa resolução seja alterada. Eu coloquei aqui para vocês qual foi o nosso trabalho feito como amigo da corte, por meio do IEPREV. E é legal de falar isso para vocês. Aqui nós estamos numa semana jurídica, não é uma semana previdenciária. Então, nós temos todas as áreas. É muito importante que a resolução seja modificada para todas as áreas. Imagina no direito penal, o seu cliente, por 10-1, você consegue a absolvição dele no STF, um ministro que não concorda, destaque. Mas o que eu queria dizer para vocês em tribunais superiores, que eu aprendi muito com esse processo. Eu sempre atuei em TNU, STJ, mas esse da vida toda ele foi bem emblemático para mim. É que processo exige oralidade. Processo, a OAB, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu lembro que eu estava no colegial. Eu via um advogado da minha cidade que no carro dele era escrito um adesivo da OAB: o bom advogado conhece o juiz. E na época eu entendi aquilo ali como uma espécie de lobby, uma espécie de amigo íntimo, e não é nada disso. Eu passei a entender com esse processo. Processo em tribunais, eles exigem despacho em gabinete para você sentar e explicar aquela tese, porque desembargador, ministro, eles julgam muitos processos. Então aquilo ali pode parecer até de certa forma confuso, o que você está tentando explicar de forma técnica numa petição. Muito importante a oralidade. Nós diversas vezes fomos a Brasília, pedimos para ir em todos os gabinetes, despachamos memoriais, mandamos e-mail, ligamos em gabinete, conversamos com assessores, conversamos com ministros, pedimos audiências para ministros e fizemos no intervalo de plenários. Isso é muito importante. É muito importante o trabalho oral, uma sustentação oral. Vocês sabem como no processo trabalhista, o ponto mais importante, eu vejo, sempre converso isso com minha sócia que faz trabalhista, é a audiência, a oralidade. Então, utilizem os embargos auriculares, eles surtem efeitos. Todos os ministros, se vocês pegam, por exemplo, por que eu digo isso? Eu digo isso de forma muito prática. Se vocês pegam o voto de Minerva, que é o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele cita uma matéria para o Jornal Extra do Rio de Janeiro, do meu escritório, clica no voto dele, sai a foto do Murilo, meu sócio, e ele cita 3 casos que foram do meu escritório também. Ele fala sobre os cálculos, sobre os valores. Por quê? Porque a gente foi, conversou, despachou, junto à petição, me chamaram com relação a esse processo de advogado de vanguarda. Então, gente, vamos voltar para a vanguarda, que ela é assertiva. Bom, e agora eu vou concluir esse nosso papo de hoje com o que esperar dessa revisão. Essa revisão é a maior tese previdenciária de todos os tempos. É a maior ação do Tribunal Federal. Os holofotes estão nesse processo. Por quê? Porque teve briga do Poder Executivo nesse processo. Teve pedido de destaque realizado pelo ministro Nunes Marques, que causou um grande problema com seus pares. Isso foi dito pela revista Veja, se eu não me engano. E o que ela preza é uma ação que visa o princípio da segurança jurídica, que é um pilar do nosso Estado Democrático de Direito, se aplica a todas as áreas. E também, muito importante, o que aconteceu nessa resolução, a mudança nos plenários virtuais que refletem nos outros processos. Então, agora o que esperar da revisão da vida toda? Eu sou extremamente confiante nesse processo. Desde que a gente chegou no STJ, falei, cara, a gente vai levar. A tese é muito boa, o fundamento dela é muito forte. Não tem como ir contra. O próprio ministro, o saudoso ministro Teori Zavascki, ele já dizia que é absurda uma regra de transição ser mais desfavorável que uma regra permanente. Então, eu confio demais. Acredito muito nesse processo. E acredito muito no trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ter maturidade para aceitar voto contrário, decisões contrárias, mas eu gosto muito da fundamentação dos ministros que votaram de forma favorável. O ministro Barroso, até mesmo, ele votou de forma contrária
E se a gente lê o voto do ministro Alexandre de Moraes, encontra fundamentos favoráveis do ministro Barroso em processos anteriores. Então, eu ainda vejo com bons olhos esse reinício de julgamento. Existe um prazo para julgar? Como eu disse para vocês, passei a semana passada inteira em Brasília, tentando que eles voltaram de férias, ter um prazo, ter alguma informação, mas por enquanto nada. É um processo que está ali parado. A gente não pode deixar esse processo esfriar. Então, a gente precisa continuar se manifestando nesse processo, demonstrando para a mídia. Hoje, escrevi um artigo para o Jota, para o portal, sobre o que a gente espera a partir do dia 12 de setembro. A ministra Weber se torna presidente do STF. Espero muito a mudança na resolução 642 de 2019. Espero muito que ela paute a revisão da vida toda, que tem muito aposentado morrendo. Então é isso, gente. Muito confiante. Prazo para julgamento não temos. Esperamos, primeiramente, que seja alterada a resolução. Se for alterada a resolução na questão dos 11 votos, quando já existem 11 votos no processo, para que o processo seja finalizado, seja declarado o julgamento, seja finalizado o julgamento. Isso é muito importante. E com 11 votos, se existe uma preclusão para a parte pedir destaque, tem que existir para o ministro, existe uma preclusão consumativa e lógica do que ele fez, ele já tinha votado, todos os ministros já haviam votado, ele não pediu vistas, ninguém mudou voto, ele pediu destaque. Então, a gente espera que isso seja alterado, ele mesmo, e de forma muito justa. Ele falou, nunca fiz nada que outro ministro não fez. Em outros processos aconteceu isso também. Se eu não me engano, no processo do ICMS aconteceu. Então, que isso não aconteça mais. Que isso seja modificado. Troca presidente dia 12 de setembro. Ministra Rosa é favorável à revisão da vida toda, é favorável às mudanças na resolução, então estou bastante confiante. Espero que vocês tenham gostado. Toda e qualquer dúvida, estou aqui, pode abrir perguntas para a gente trocar uma ideia sobre essa ação, que vai ser um prazer se souber responder vocês. Obrigado, viu, gente? Valeu, OAB de Valinhos, pelo convite. Para mim foi um prazer e uma honra. João, muito obrigada por trazer esse tema de uma maneira tão simples, né? Eu que sou previdenciarista, às vezes esqueço que o povo não é, e aí a gente sai falando DER, DIB, DIP, e aí vai, o povo não entende porcaria nenhuma, e foi extremamente claro, isso é muito legal. E eu acho que todo mundo conseguiu pelo menos ter uma dimensão do que é, como é que a gente tem que tratar aquele cliente que chega com as benditas cartinhas, que o vizinho disse, que o vizinho ouviu, que ganhou 100 mil reais numa ação, que ele também quer, porque o vizinho aposentou e ele ganhou e eu não tenho direito. Eu acho que isso é muito importante, né? Alguns pontos que eu gostei e quero ressaltar é que nem todo mundo tem direito à revisão da vida toda. Quer dizer, a revisão todo mundo tem, mas ela não é benéfica para todo mundo, né? Eu sempre falo aqui em casa, de todo mundo que aposentou, ninguém tem uma aposentadoria benéfica, uma revisão da vida toda benéfica, muito pelo contrário, diminuiria muito. A aposentadoria que diminuiria mais de R$1.000 no valor inicial, né? Se projetar até hoje, o valor aumenta, o problema aumenta ainda mais. A questão, né, do INSS apresentar esses valores exorbitantes como justificativa sem pé nem cabeça, e comentou, né, que pega benefício cessado, benefício suspenso, valores antes da decadência de 10 anos. E eu vou além, eles também colocam os valores pagos, né, que a gente tem a questão da prescrição quinquenal, né, que para quem não sabe, a revisão ela tem o prazo decadencial de 10 anos, que é, eu vou discutir a revisão concedida em até 10 anos, mas eu só vou receber os efeitos financeiros até 5 anos antes da data da entrada do requerimento, seja administrativo, seja judicial. Então, o efeito financeiro também não são desses 10 anos, né? Então, tem mais essa questão que a gente às vezes esquece desse detalhe, e é muito importante a gente lembrar disso para entender que o INSS é a última coisa que ele quer ajudar a gente. E que todas essas alegações, desde a época da emenda constitucional, né, da revisão da Previdência, que veio, a reforma da Previdência, que veio, e o déficit não sei das quantas, que se não reformar desse jeito vai falir em não sei quantos anos. A gente que lida com isso todo dia, a gente já está mais do que acostumada. Mas quem não lida, ouvir isso assusta. E assim,
não é isso, né? A gente ouviu aqui com números, vocês viram que não é isso, muito pelo contrário. A revisão da vida toda, eu costumo falar, quem já me ouviu falando, sabe que eu sempre falo que eu prefiro não acreditar, porque eu prefiro ser surpreendida positivamente do que negativamente. Mas eu me recuso a acreditar que a tese não seja sólida. Ela é sólida. Porque a gente não está discutindo interpretação, a gente está discutindo aplicação de lei, ponto. Não é uma tese mirabolante, a lei está lá. A lei é extremamente clara quando a gente fala da revisão da vida toda. Ela fala, ela é todo o período de cálculo, todo o período contributivo. A transição é julho de 94 para frente. Isso antes da reforma da Previdência, né? Então, para mim, ela é das teses revisionais que fizeram grandes barulhos no mundo jurídico, entre buraco isso, buraco aquilo, que também um monte de gente já ouviu, revisão do teto disso. Ao meu ver, a revisão da vida toda, ela é a mais sólida de todas. Ela é a mais plausível, e, ao meu ver, não deveria nem ter tanto, a gente não deveria ter tido nem tanta dificuldade para conseguir. O tanto de resistência que a gente teve no início, a gente não deveria nem ter tido, né? Porque ela é muito sólida, ao meu ver, ela não tem cabimento, essa discussão toda em volta dela, porque, para mim, né, como eu disse, é lei. Mesmo que você queira ser legalista, ela está lá, né? A regra de transição, ela tem um nome porque ela é de transição, né? Então, eu achei a palestra certeira, cirúrgica no tema, e a gente tem comentários aqui, deixa eu ver. Você me disse uma coisa interessante que faltou eu comentar com vocês. Revisão da vida toda é uma ação de exceção. Ela não cabe para todo mundo, ela cabe para a minoria. Existe um procurador do INSS, que ele é um professor bem afamado, e ele, em suas aulas, ele diz que, conforme a vida laboral dele, ele foi observando que ela se aplica 10% do universo, não 10% de lá para trás. Por que ela é uma ação de exceção? Porque o normal na nossa vida laboral é que você comece recebendo menos e, ao longo dos anos, o seu salário vai aumentando, as suas contribuições também. A revisão da vida toda é o inverso. Ela é para quem ganhava mais e, ao longo dos anos, passou a ganhar menos. Por isso que ela prejudicou algumas pessoas com a regra de transição, e não todas. Ela é uma ação para exceção. Você pega aí estudos desse procurador, eu também já fiz no escritório, o meu deu um pouquinho mais, porque quem já nos procura já está um pouco mais certo sobre a ação, já conhece um pouco mais, mas dentro do período de 10 anos, não é pegando lá de trás, 1 em cada 10. O cálculo seria vantajoso. Não se aplica mais para as regras trazidas pela reforma da Previdência, porque o que você trata nessa revisão é a regra transitória da Lei 9876 de 99, que era a regra que foi revogada pela reforma. E é isso. Obrigado por deixar eu complementar, porque foi muito acertado o que você falou sobre ser uma exceção, não caber para todo mundo. Esse procurador aí, eu tenho contato com ele, e é exatamente isso, ele sempre crava nesse detalhe, e é um detalhe importante, porque a gente encontra muito isso, né? Em qualquer lugar, é igual que eu trabalhei junto com o meu vizinho, a gente trabalhou na mesma função, porque ele aposentou com 3 mil e eu com salário mínimo, sempre tem esse tipo de questionamento, e a gente tem que saber sair disso, né? A primeira resposta é que ninguém é igual a ninguém, e depende do histórico contributivo da pessoa. Mas a revisão da vida toda, a primeira coisa que a gente tem que saber, antes de 94, teve salário alto? Se teve, ok, vamos começar a pensar que a chance de dar certo é maior, né? Se não, obviamente, a gente vai fazer o cálculo, a gente vai ver a viabilidade da revisão, mas a chance de não ser viável é gigantesca. Uma outra questão também é que quando a gente pega uma revisão para ver, a gente tem que se atentar a toda a documentação, né, que a gente até se comentou, não tem o salário lá, entra salário mínimo, a gente busca esses salários, tem carteira de trabalho, então se você for se aventurar na revisão da vida toda, quiser entender, quiser pegar para fazer, busca tudo, busca olerite, busca salário, busca tudo que a pessoa tiver, porque às vezes só do CNIS a gente não vai conseguir nada bom, mas a gente buscando na carteira, buscando outros documentos antigos, a gente consegue uma revisão aí legal, às vezes a gente consegue rever
bem legal, né? Eu sou apaixonada pelo tema. João, temos uma pergunta da Juliane. A Juliane é uma advogada aqui da nossa cidade, que ela sempre foi da OAB, ela foi presidente da comissão na gestão passada, hoje ela é só membro, assim como eu, da comissão de previdenciário, e a gente tem tido um problema aqui em Campinas, na verdade, hoje eu já não tenho mais enfrentado esse problema, mas de uns 2 anos, até o fim do ano passado, a gente tinha. A gente entra com a ação, e o juiz sobresta a ação antes de citar, antes de formar a lide no processo. Ele está suspendendo a cita, até mesmo antes da citação. E aí a dúvida da Juliane, que eu já sei qual que é, que a gente já discutiu, e se nesse período entre a citação do INSS e o sobrestamento der os 10 anos, né? E não a data do protocolo foi antes do período da decadência, mas até citar, devido ao sobrestamento, deu os 10 anos da decadência. A gente enfrenta esse tipo de problema, tem ido isso como problema, não tem ido, os juízes têm considerado a data da distribuição, já chegou a pegar uma situação dessa, ou a gente que está se lascando aqui em Campinas? Olha, eu tive escritório em Campinas quando eu havia me formado, foi no ano de 2008, eu tive escritório aí. É o seguinte, o que eu entendo? O seu cliente não pode, eu entendo que seja a data da distribuição, porque o seu cliente não pode ser punido por uma ineficiência do órgão judicial, que é aquele que não terminou o julgamento que está ali há mais de um ano parado. Então, eu entendo que é da distribuição, mas o que pode ser feito de agora em diante? A gente havia falado sobre pedidos administrativos. O que você pode perder aí, talvez seja um problema, sejam os atrasados. Pode ter um entendimento dizendo que a partir da citação, que é quando o INSS teve conhecimento, e não do tempo que demorou o processo. O que eu faria? Eu faria pedido administrativo da revisão. Não vai ter o risco da sucumbência, não vai ter o problema de ter que recolher as taxas judiciais, se ele não tiver a gratuidade de justiça, e você já tem correndo os atrasados de lá de trás, porque o INSS já tomou ciência do seu pedido. Então, acho que nesse caso eu faria isso. E outra, eu não vejo por que juiz sobrestar. A gente está passando por isso em quase todo o Brasil. Mas essa decisão, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal não deveria ter sido sobrestado. Os juízes estão sobrestando por quê? Porque é muito temerário para eles soltarem os processos, sendo que o Tribunal Superior está para decidir. Mas não existe um pedido de sobrestamento da revisão da vida toda. Exatamente, e eu vejo muito essa diferença de regionalização dos juízes, né? Eu, apesar de ser de Valinhos, desde o ano passado eu advogo em São Bernardo do Campo, minha atuação maior é São Bernardo e São Paulo, devido ao escritório onde eu trabalho, e lá os juízes dão um seguimento ao processo até a fase de réplica. Passou a fase de réplica, eles suspendem o trânsito, o curso do processo. Aqui em Campinas, agora eu peguei um que foi, mas antes não estava indo, e eu sempre falo, tá beirando a decadência, entra com o administrativo. Entra com o administrativo, entra com o judicial, entra com tudo que tiver que entrar, mas garante, pelo menos, a interrupção da decadência. Aí depois você discute, se vai discutir indeferimento tácito, se passou de 30 dias ou não, aí já são outros 500, mas entra com protocola isso na via administrativa, porque senão pode acontecer igual aconteceu com a Ju, que ela acabou de comentar que ela chegou a entrar com mandato de segurança e não deu certo. E também a gente acaba perdendo juros, porque não configura a mora e tudo mais, né? Eu cheguei a pensar no mandado de segurança, mas acho que não vai destravar, sabe? Não vai... juiz, talvez? Não vai destravar. Tem juiz que dá tutela na revisão da vida toda. Você entra com o processo, distribui, ele te dá tutela. Então, é de cada juiz. Você não vai conseguir tirar desse juiz a decisão dele do sobrestamento, porque ele tem toda uma liberalidade aí para isso, porque para ele pode se tornar um problema caso ele ande a ação, não declare o direito ou declare o direito e o STF dê um posicionamento diferente do dele. Exatamente. Institucionalmente, o juiz que tem as sentenças reformadas demais não é tão legal, né? E é aquilo que você acabou de falar na palestra, né?
o bom advogado é aquele que conhece o juiz. Tá? A gente tem que saber onde a gente está pisando. Né? A gente, distribuindo uma ação aqui, a gente já sabe que a gente corre esse risco. Então, vamos nos precaver nesse Sim. sentido. Distribuindo uma ação em São Bernardo do Campo, Santo André, eu sei que esse risco eu não corro. Então, talvez eu não precise me preocupar tanto. E aí a gente vai conhecendo. Talvez a gente não precise advogar em todos os lugares para saber, mas conversando, estudando, vendo palestras, compartilhando experiências com os colegas, a gente acaba tendo essa noção e conhecendo o juiz, ainda que de forma só das sentenças dele, né? Eu acho isso certeiro o que você falou, né? A gente não está mais na fase de ir no juiz, despachar, bater na porta. Faz tempo que muita gente não faz isso, e ainda que a gente quer, é difícil a gente chegar no juiz, a gente passa por 3, 4 pessoas antes, mas conhecer o juiz vai muito além de bater na porta, de olhar cara a cara nele, né? Só pegar o histórico de decisão da vara, a gente já consegue ter uma noção, conhecer bem a jurisprudência local, né? Para a gente saber, ver como tem sido decididas as revisões da vida toda, ou qualquer outro assunto que você atue, né? É essencial, ao meu ver. Bom, pessoal, alguém tem mais algum tipo de pergunta? Quer fazer mais alguma coisa? João, se quiser falar mais alguma coisa, Não, tá liberado. para mim foi um prazer, excelente, muito obrigado, Eu tenho uma dúvida. doutora Natália. Fale, Hoje a gente Nath. estava falando sobre isso, claro. Ressaltando que eu sou leiga em previdenciário. Mas vocês disseram que no sistema do CNIS, né, começou De 82. de 82. Se um cidadão quer fazer a revisão da vida toda, identifica que, por exemplo, tem um documento que comprove que estava no trabalho rural, por exemplo, em 1977, e não tem mais documentos durante esse período, como que faz? Não É faz. provar? Ou é considerado esse salário mínimo? Ou ele perde? Salário mínimo. O rural, o buraco é um O pouquinho juiz mais vai jogar como embaixo, salário né? mínimo no caso da revisão. Porque perdão. É uma travada. Imagina, eu só ia falar que o Carol? rural, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? O que eu faria? Eu entraria com 2 revisões. Eu entraria com a revisão da vida toda, colocaria o rural no meio, e entraria só com a revisão do rural, porque essa não fica parada. Eu já teria decisão, porque o rural tem que fazer prova testemunhal, tem que usar um monte de documento. O rural, o buraco é bem mais embaixo. Desse certa revisão da rural, eu complementaria com a revisão da vida toda. Não deu? Não deu. A gente tentou. Mas a gente tem costumado fazer isso. Eu nunca misturo 2 revisões quando uma delas é a revisão da vida toda, porque tem ficado sobrestado, né? Pelo menos até a decisão da STF. Depois é outra história. Dependendo do que vier de decisão, é outra história. Mas a gente começava a misturar, ficava os 2 assuntos parados. Sendo que a gente pode discutir em ações autônomas, não é a mesma causa de pedir, não dá litispendência, e o benefício pode ser realizado quantas vezes forem necessárias, desde que não seja pelo mesmo motivo. Comigo tem dado certo. Não sei se é uma prática comum ou não, mas comigo tem funcionado, né? Precisaria de uma, É então, que eu vejo aí. para utilizar para revisão, então, né? Mas olha, de qualquer forma, ele vai ser prejudicado. O que a Carol falou é incrível. Você pode pedir 2 revisões. Você pode entrar com um pedido de uma revisão de fato, pedindo para entrar aquele tempo rural para ele, aumentar o tempo de contribuição e até mesmo, talvez, sei lá, tirar o fator previdenciário dele, aumentar o fator e por aí vai. Mas o que a gente havia conversado do CNIS, de qualquer forma, vai entrar como salário mínimo. Por quê? Porque o segurado rural especial ele não faz contribuição. Então, vai entrar como salário mínimo. Agora, vamos lá, ele não era um segurado rural, ele era um metalúrgico, mas ele não tem como comprovar. Vai na empresa e pede relação de salário, ele não conseguiu, ele tentou de tudo, não conseguiu. Paciência, direito é prova. Se ele não tem prova, ele não vai conseguir corrigir o CNIS dele. João, você falou da microficha, o pessoal, não sei se eles sabem, mas a microficha a gente não consegue pegar facilmente no INSS. Não existe microficha no meu INSS para a gente consultar.
tem que fazer requerimento ao INSS. Normalmente, a gente pede na concessão da aposentadoria. Quando a gente entra com o pedido de aposentadoria, a gente já pede para ser juntada a microficha. Quando a gente fala de revisão, e a revisão da vida toda, nesse caso, talvez seja interessante entrar no administrativo antes, porque é um jeito de conseguir a microficha. Se não, tem que fazer um requerimento autônomo para conseguir a microficha, para aí sim poder apurar o salário. Microficha, ele é uma folha cheia de numerinho, vai ter um monte de NIT, PIS, PASEP é o mesmo número, um monte de NIT, e o seu cliente vai ser identificado por esse NIT. E lá vai ter o histórico, mês a mês, de cada ano, do valor das contribuições. É um papel bem antigo e a microficha é prova plena, né? Tem disposição legal que fala que tudo que está microfilmado, ele é prova plena, então é uma prova incontestável caso você a tenha. Então, é bem legal, a INSS não consegue contestar esse valor. Só que nem todo mundo tem uma microficha. Aliás, a minoria dos casos a gente consegue a microficha, né? Leonardo está agradecendo a palestra, Natália Ferreira, que não é a Natália que falou com a gente agora, está agradecendo a explicação, falou que a explicação do João foi excelente, eu concordo. Obrigado. A Arlete está dizendo que é muito esclarecedora esta live. Obrigada, Arlete. Obrigado. Grande palestra. Mariane está deixando um abraço para todos os colegas da OAB. Um beijão na Lari. Dizendo... Lari é minha sócia. A Val está falando que foi muito esclarecedor. Eu acho que foi um sucesso, né? A Ju está dizendo que a palestra foi excelente, eu concordo com todo mundo. E eu agradeço mais uma vez a disposição, agradeço por esse bate-papo final, é sempre muito bom. Doutora Carolina, muito obrigado. Doutora Natália, toda a OAB Valinhos, foi um prazerzaço bater um papo com vocês. E quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar em rede social ou por e-mail. Meu e-mail é joão.badari@abladvogados.com, que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Doutora Heloísa, muito obrigado. Para quem também quiser, a nossa Comissão de Direito Previdenciário está à disposição de vocês. Não sou presidente, mas como eu estou aqui mediando a palestra, já estou, a Roseli, que é a nossa presidente, já estou falando por ela, e também a nossa Comissão de Cursos e Palestras, da qual também faço parte. Estou aqui representando a Cursos e Palestras, também está à disposição de vocês para sugestão de temas, para a gente trabalhar ao longo do ano. Não é porque temos uma semana jurídica que a gente se limita a isso. Se vocês quiserem que a gente traga mais assuntos, se quiser que o João volte, a gente sempre vai ouvir vocês, a gente sempre vai trabalhar em prol da advocacia, do interesse da advocacia. Então, conta com a gente está aí, vocês encontram a gente no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no Instagram, vocês acham a gente fácil, tá? E precisando da gente, estamos todos à disposição para o que precisar, tá? Nath, a palavra é sua. Eu queria parabenizar pela palestra, que foi bastante esclarecedora, realmente foi uma excelente palestra. Obrigada, doutor João, em nome de toda a diretoria aqui da OAB de Valinhos. Eu gostei muito do tema, realmente, eu já tive clientes que sempre me perguntam a revisão da vida toda, eu leiga, eu não sei se você tem direito, agora pelo menos eu tenho uma noção. E estou pensando até em largar o direito imobiliário. Brincadeira, mas... Sou a favor, hein, Natália? Sou a favor. Direito previdenciário é muito mais legal. Não. Deixa com vocês. Quando eu for me aposentar, eu contrato vocês. Mas, realmente, é um tema a ser bastante debatido. Você vê que a briga, tomara que não seja eterna, né? Para conquistar aí o necessário para os clientes, né? Que, apesar de tanta labuta aí deles, ainda nós, advogados, temos que ir atrás, lutar ainda para eles conseguirem uma aposentadoria justa, né? Mas vamos pensar também, né, Carol, numa semana aí de previdência, né? Aí o doutor João aí já fica convidado desde já, se puder retornar aí para a nossa subseção, as portas sempre estarão abertas. Eu agradeço a presença de todos, tá? Agradeço novamente ao doutor João,
Inclusive, a gente já marcou ele lá no Instagram. Quem quiser verificar lá o perfil dele, já está lá marcadinho, tá? E lembrando que essa palestra está sendo gravada, tá? Então, estará disponível lá no nosso canal no YouTube. E vamos seguir amanhã, né, com a nossa semana jurídica. E dou, então, encerrada a palestra de hoje. Obrigada a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Ótimo restinho de semana aí para todos. Obrigada, gente. Obrigada, João. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos, agradeço pela oportunidade, até mais. E tchau. Paz, Luísa. Tchau, tchau.